uma das coisas que eu tenho visto muito é as pessoas comentarem assim: ah, mas você apedreja alguém que transgride o sábado? Aí eu digo: não, tá vendo? Não precisa mais guardar o sábado. Porque se é para guardar o sábado, você tem que fazer do jeito que está na Bíblia. Então tinha que apedrejar. Porque lá na Bíblia fala que quando a pessoa transgrediu o sábado, ela era apedrejada. Então você tem que apedrejar a pessoa se ela transgrediu o mandamento. Aí eu virei para a mesma pessoa e perguntei assim: você apedreja quando a pessoa comete adultério? Ele disse: não. Isso é. Então, tá vendo que pode adulterar? Esse mandamento também não é válido, porque lá na Bíblia, se você for seguir o que está na Bíblia, você vai ver que a pessoa que adulterava tinha que ser apedrejado. Tão somente aquele também que desonrava o pai e a mãe tinha que ser apedrejado. E aí eu pergunto: você faz isso? Não. Então tá vendo? Não, mas não, porque não precisa mais. Então, peraí, não confunda a consequência com a observância do mandamento. Conquanto a consequência do ato hoje, de acordo com as leis do nosso país, do país que nós vivemos, não seja mais aquela do apedrejamento, eu não vou apedrejar uma pessoa que adulterou, também não vou apedrejar uma pessoa que comete a transgressão do sábado. Mas isso não quer dizer que esse mandamento está invalidado, porque a consequência não é mais a mesma. Então eu vejo que alguns argumentos que alguns críticos levantam são, assim, se você pegar na raiz deles, você vai perceber que não tem lógica. Não é? Esse é um argumento que é muito utilizado. Não, se você guarda o sábado, você tem que apedrejar. Se a pessoa transgrediu o sábado, tem que ser apedrejado. Quando ele não usa o mesmo tipo de argumento para o sétimo, que diz: não adulterarás. No entanto, ele defende que não pode adulterar. Mas a consequência do pecado, do adultério, não é mais a mesma hoje. Percebe? Então, é um tipo de argumento que, às vezes, a pessoa mesmo ela não reflete no que ela está falando, como ela está argumentando, e esse tipo de argumentação enfraquece, né, a linha de quem quer realmente combater, por exemplo, os mandamentos, ou o mandamento do sábado. O que eu noto, na realidade, é que a maior parte das pessoas, elas não tem problema com nenhum dos outros mandamentos. Não tem nenhum problema com os 9 mandamentos. Se você perguntar: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não ter outros deuses, não adorar mais, a maioria guarda os 9 perfeitamente. O problema é só com um. O único que Deus disse: lembra-te. Eu vou dar uma de ousada aqui na presença do pastor Sérgio. O único mandamento, o mandamento em hebraico diz assim: Zahor et Yom HaShabbat lekadeshô. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha, Deus não diz: lembra-te de honrar pai e mãe, lembra-te de não matar, lembra-te de não adulterar. E aí a argumentação mais ou menos assim: não, mas Jesus aboliu os mandamentos. Eu digo: meu querido, preste bem atenção. Se tem uma coisa que Cristo não fez, foi abolir. Eu poderia até dizer que ele acrescentou, mas abolir, não. Porque na cabeça de uma pessoa da época, o que é adultério? Você ir para a cama com a mulher. Jesus disse: não, senhor. Você olhou para a mulher com intenção impura, já adulterou. Isso é abolir ou aumentar? Acrescentar? Quer dizer, Jesus não apresentou um evangelho simples. Você teve raiva do seu irmão? Já matou. Já matei? Já matou. O evangelho de Cristo foi um evangelho. Jesus usou palavras pesadas. Teu olho te faz pecar, arranca fora. Quer dizer, isso não é uma coisa simples de você ouvir. Tua mão te faz pecar, arranca fora. Claro, a gente entende isso metaforicamente, mas o que Cristo está mostrando é que é pesado a coisa, não é uma coisa simples. Então eu não vejo Cristo abolindo mandamentos, eu vejo ele acrescentando. Agora, Cristo, de fato, ele trouxe correções à maneira equivocada que as pessoas tinham de observar os mandamentos. Por exemplo, o quinto. A pessoa dizia lá corban, que significa o que poderia aproveitar de mim. Ele vinha com a soma alta de dinheiro, entregava no templo e dizia: corban, aquilo que poderia aproveitar de mim está aqui, ó, já dei em dinheiro. Não tenho mais responsabilidade com meus pais. O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, justamente na idade que ele mais precisa, você devia honrar. Né? O pai e a mãe tá velhinho ali, você tem que estar ali perto. Aí ele chegava e dizia: corban, toma esse dinheiro todinho, uma soma alta, e agora minha responsabilidade já não preciso mais. Quer dizer, Jesus disse: está errado isso aí. Isso aí é uma tradição de homens. Então, Jesus ele corrigiu certos aspectos, coisas que não faziam parte da observância do mandamento, e aí ele foi acusado por fariseus de ser um transgressor, por exemplo, do sábado. Porque Jesus curou no sábado. Mas aonde é que diz que é pecado curar no sábado? Pastor Eleazar? Sim, pois não, excelência. Tem um ponto que eu achei, voltando um pouquinho na sua fala ali, que eu achei com relação
a punibilidade, né, a aplicação da punição, gente, eu fico impressionado com as pessoas que estão sempre que utilizam esse tipo de argumento. Primeiro que, assim, mesmo dentro da concepção judaica, de quem viveu naquele período, o pessoal mesmo naquela época, se concebe que a aplicação da punição, ela era dependente da existência do templo, e apenas através do templo é que a punição, do templo, do tabernáculo, do sacerdócio, que determinava a punição, ou seja, não havendo mais, casuisticamente, em aplicar, não havia mais necessidade de aplicação dessa mesma punição. Entretanto, eu me pergunto se as pessoas compreendem efetivamente o que significa o pecado no plano espiritual, quando elas fazem esse tipo de argumento, quando trazem esse tipo de argumento. O que acontece quando alguém adultera? Como utilizando a expressão ali, o exemplo que o pastor Eleazar deu. Quando alguém adultera, a pessoa não é apedrejada, certamente, com certeza, mas ela traz sobre si a ira do Todo-Poderoso, porque a ira de Deus, ela continua sendo a mesma contra o pecado. E digamos que o apedrejamento que deveria cair sobre ela, cai sobre aquele que levou sobre si os pecados dela, que é Jesus Cristo. Quando a pessoa efetivamente resolve, de mão erguida, yad haram, de mão erguida, dizer, não vou guardar o sábado porque não vale. Na sua mente, ela já transgrediu o sábado. E quem recebe o apedrejamento pela a transgressão do sábado? Ela não mais, porque é alguém que recebe a punição por ela, que está disposto a se interpor entre ela e a ira de Deus. A ira de Deus. E quem é esse? Jesus Cristo. Então, assim, Deus não mudou. Deus não simplesmente agora valia punição naquela época, agora não tem mais punição. A ira de Deus continua sendo atraída pelo pecado. O pecado atrai a ira de Deus. Mas nós temos alguém que se interpõe e diz, meu Pai, pelo meu sangue, dá a ela sangue de chance de se arrepender. Pela graça, dá a ela chance de se arrepender. Mas Cristo recebe nele a punição que deveria vir sobre nós. Então, acho que as pessoas elas não conseguem compreender que Deus é um. A Bíblia não diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A ira de Deus continua sendo atraída pelo pecado, só que não recebemos a ira de Deus sobre nós, porque pelo amor grandioso de Deus, ele mesmo recebe sobre si a punição. Eu acho que as pessoas precisariam entender isso. E assim, o mandamento não é feito para nos levar para a punição. Deus não criou um mandamento para que nós fôssemos punidos. Deus nos deu convites de graça e convites de amor, como disse o pastor Adriano, para que nós pudéssemos viver num relacionamento em que nós demonstramos para o universo que é maravilhoso estar ao lado de Deus.